Desculpa. Seja você homem ou mulher, o conhecimento também vai te valorizar, vai te valorizar como pessoa, como ser humano, seja um profissional, seja um parceiro, seja como um potencial ficante ou qualquer outra coisa do tipo. Não, sem dúvida. Assim, em todas as áreas da vida, o conhecimento ele vai ser útil para que você evolua e tenha o melhor. Carreira profissional também, já passei por algumas situações no trabalho que o fato de eu ter um autoconhecimento me fez com que pessoas, me desejassem estar em outras áreas e tudo mais. Porque você age nessa forma, você não age no interesse, você consegue pensar no coletivo. Você não tá querendo, você não busca muitas coisas pra si, né? Você não tem uma necessidade. Então, você entra como um agregador. E fala em que relação que você não quer ter uma pessoa que agrega ao invés de sugar. Pô, é só você pensar no vendedor. Se você vai conversar com o vendedor, você passa na frente da loja, ele te chama, ele quer te vender alguma coisa. Pô, isso é chato, porque você sabe, você consegue perceber e sentir nele que ele quer sugar o seu dinheiro. Diferente de você passar numa vitrine, ter alguma coisa que chama a sua atenção, que tem muito valor, aí você olha, começa a se interessar e você quer aquilo. Porque o quê? Porque aquilo tem a capacidade de agregar valor na sua vida, você conseguir enxergar valor. E isso é uma pessoa, quando chega pra agregar, que eu tenho essa intenção. Quando você tem conhecimento, conteúdo pra doar, pra agregar e mudar a vida de alguém, né? E você chega dando isso sem a pessoa pedir, ela começa a te olhar com os outros olhos. Ela começa a te enxergar com esse valor. E ela começa a querer ter você por perto. Seja pra uma amizade, seja pra um grupo de trabalho na faculdade, seja no trabalho, né, no seu serviço. Pra gravar um podcast. Porque você é capaz de agregar, você tem um valor. Então, pra isso requer autoconhecimento, sabe? Requer você ter passado por algumas coisas na sua vida e você ter a intenção de partilhar ou de uma intenção de dar antes de querer sugar alguma coisa das pessoas. Por exemplo, assim, eu tô com sede, eu quero aprender. Eu assisti esse podcast, eu escutei esse podcast, fiquei animado, quero começar a ler, quero começar a consumir conteúdos e quero agregar também. Não necessariamente eu preciso saber de tudo. Eu posso estar, por exemplo, com você. Às vezes, muitas vezes, você tem muito mais conhecimento de algumas áreas do que eu. O Eric é a mesma coisa. E eu posso simplesmente ouvir também. Que eu acho que assim eu também vou me destacar. Você não precisa saber de tudo ou saber tomar todas as decisões baseado no seu conhecimento. E você também não precisa ser o maior detentor de conhecimento. Você pode ser também um bom ouvinte. Você pode ser um bom perguntador. Gabriel, me conta mais, cara. Eu quero saber. Pode ser um bom interessado, né? Bom interessado. Ser interesseiro. Essa é a diferença, nessa questão de agregar. Você acaba se tornando uma pessoa interessada em outras pessoas, né? Interessada em agregar, interessada em saber o que essa pessoa pode te agregar, o que ela tem pra ti. Ao invés de você querer sugar, ser uma pessoa interesseira que vai só tratar bem pra ter alguma coisa em troca, ou vai fazer alguma coisa no serviço pra tentar ter um aumento de salário, algo desse tipo. E esse tipo de coisa uma hora ou outra acaba meio que deixando claro pras pessoas, né? Ou se tem uma pessoa que age nessa outra intenção de agregar, ela vai se destacar e você não. E você vai ficar pra trás. Então, assim, eu não preciso... Não tô assumindo que eu sou burro. Isso não é... Estou assumindo que eu sou burro. Muito pelo contrário. Estou assumindo que eu quero aprender com você, certo? Certo. Isso não tem nenhum problema. E é até legal. Um cara que chega no serviço ou chega numa mulher, numa situação, uma mulher que chega num cara também, independente do sexo, e quer aprender com aquela pessoa, ela se torna interessante também. Sim. E outra, tem até uma frase: ninguém sabe tanto que não pode aprender nada, né, com outra pessoa. E ninguém sabe tão pouco ao ponto de não poder ensinar algo pra alguém. Então, toda pessoa, ela tem ali a trajetória dela, tem a vida dela, independente se ela leu o livro ou não, ela passou por algumas situações que ela aprendeu algo. Excelente. Ela tem alguma coisa que ela pode agregar. Acho que o maior problema, às vezes, das pessoas é que a gente não tá programado, a gente não mudou a nossa mentalidade pra querer agregar. Todo mundo tem um valor. Às vezes você vai falar, às vezes você, na sua posição, quando você vai convidar pessoas pra vir pro seu podcast, às vezes você vai se deparar com alguém, o que eu vou falar aqui, não sei o quê. Essa pessoa, ela não consegue se enxergar numa posição de agregar valor. Porque sempre tem alguma coisa que você já passou, que você pode querer ensinar, uma coisa que talvez você já tenha estudado, uma coisa que você já viveu, uma situação ruim que você passou, que você pode tirar uma lição daquilo e agregar. O problema é que às vezes a gente não tem essa mentalidade de passar isso pra frente.
né? A gente não se enxerga capaz disso. Mas é só uma questão de escolher. Você escolher, setar a sua intenção pra agregar. Setar a sua intenção pra doar, pra dar. E aí sim, você começa a programar sua mente e ela vai te dando insights de como você pode ajudar essas pessoas. De como você pode vir aqui e falar sobre algum conteúdo, de como você pode no seu trabalho fazer alguma coisa diferente e agregar valor pro todo lá e todo mundo sai ganhando. Então é assim, tudo começa na nossa cabeça. Quando você muda a sua intenção, quando você quer isso, aí as coisas começam a fluir. Fala pessoal, eu sou o Felipe Genovez, host do Elite Podcast, e vocês acabam de conferir os cenas do Elite. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like. Se você quer conferir a versão um pouco mais estendida, vai lá aqui no YouTube, lá no Elite Podcast, ou então nos agregadores de podcast e procura por Elite Podcast. Tem muitos episódios legais lá para vocês. Mas se vocês querem o conteúdo na íntegra e muitos outros conteúdos disponíveis para quem é membro, vai lá no eliteconteúdo.com.br, torne-se membro e ajude-nos a crescer. Tamo junto, valeu!